E Porto Alegre, Rio Grande do Sul, isso era mais complexo ainda, porque é vendido uma imagem do nosso estado como se a gente não tivesse aqui a presença negra. E isso está bem conectado, Ju, com a ideia da cidade mesmo, né? De quem decide o futuro da cidade. Porque, historicamente, o povo negro ele foi sendo jogado para as margens de Porto Alegre. E isso também nos afastou das grandes decisões. Né? A história do desenvolvimento urbano da nossa cidade, ela começa com a maioria da população negra vivendo no centro de Porto Alegre. Nos bairros que hoje a gente conhece como os bairros nobres, mais desenvolvidos, que tem um índice de desenvolvimento humano que, se a gente for comparar ali, ele é semelhante ao dos países europeus com menor taxa de desigualdade. Então, ali, ó, Bela Vista, Monte Serrat, Auxiliadora, esses bairros era onde a população negra vivia inicialmente na nossa cidade. E aí, lá pela década de 40, 50, uma conjunção muito parecida com o que a gente vive agora, que é entre prefeitura e as grandes construtoras, começou a fazer um movimento de expulsar essa população para as periferias. E o projeto que era denominado naquela época se chamava Remover para Promover. Nossa. Então, foram removidas ali dezenas de milhares de famílias dessas regiões, jogadas para onde? Lá para Restinga, que na época era um bairro que não tinha nenhuma infraestrutura, não conseguia nem chegar lá, porque sequer tinha vias de acesso. Vias de acesso, a urbanização era muito problemática, né? Jogadas famílias para os extremos da Zona Norte, para os extremos da Zona Leste. Isso é o que começou a acontecer. A minha Dinda, por exemplo, vivia ali na Auxiliadora e, com o passar do tempo, né, poucas famílias negras continuaram nesse espaço. Então, a gente foi excluído da possibilidade de decidir sobre onde a gente queria viver na cidade de Porto Alegre por essa imposição política e do poder econômico. De alguma forma, esse processo está se repetindo hoje na nossa cidade, né? Perfeito. Com todas essas polêmicas que a gente está vendo sobre, qual o poder das grandes construtoras? É maior do que o poder de os moradores de uma rua inteira ou de um bairro inteiro, que não são nem questionados se esses empreendimentos podem acontecer ou não. São surpreendidos, né? Exatamente. É uma repetição, infelizmente. E eu acho que isso que tu falou também de querendo ou não, se usa um pouco essa desculpa de precisamos ali do progresso, por isso que precisamos mudar a urbanização e tudo mais, e cada vez mais afastando a população de uma forma geral, né? Muita gente que cresceu, que viveu os bairros, está se sentindo meio perdido, e a gente até comentava antes de começar o episódio, eu tenho visto esses movimentos contra os prédios no Brasil todo, né? São Paulo, que é a gente já conhece por ser uma capital, né, muito vertical, tem uma questão dos moradores eu tava vendo Vila Mariana, que assim, tem casas perdidas no meio de paredões, e não... quem que tá indo morar nesses prédios, né? Porque muitas vezes são prédios muito altos, com muitos apartamentos minúsculos, voltados muitas vezes para estudante, para o pessoal que está começando ali a vida, mas muitos para Airbnb, né? Então, tem essa questão, assim, também, eu acho, de, como tu disse, bairros que eram, de uma forma geral, classe média, mais acessíveis, eles estão... correndo para isso de se tornarem áreas mais nobres, né? Com imóveis mais caros. Para quem? Para quem são esses imóveis? Às vezes é para ninguém, né? Pois é. Porto Alegre hoje tem mais de 120 mil imóveis que estão vazios. E aí a gente se pergunta, né? Para que construir mais? Exato. Bom, se existisse uma demanda turística na cidade, né? Para, por exemplo, a gente está pensando em locações, coisa do tipo. Enfim, era uma questão, mas não é o volume das construções, ele não está relacionado exatamente com isso, na minha opinião, né? Com o crescimento de uma demanda por Airbnb. Sim. Ele está mais localizado com uma necessidade da especulação imobiliária mesmo, que ela vai avançando sobre os territórios da cidade. Então, áreas vazias, né, que a gente não tem nenhuma construção, muitas vezes são adquiridas por essas grandes construtoras, ficam ali décadas
paradas até se achar uma oportunidade de mercado para ir lá e construir um grande empreendimento de moradia ou comercial. Só que a existência desses territórios, ela vai gerando outras pressões que são negativas para a cidade, né? Então, Porto Alegre tem um aumento hoje no valor dos aluguéis acima da inflação, que é pressionado por conta desse tipo de empreendimento, né? Então, as pessoas que já estão com dificuldades financeiras diversas, né? Elas estão sendo prejudicadas por essa atividade que é meramente especulativa. Seja de tu manter territórios ali parados por muito tempo, ou tá criando novas demandas de mercado que vão alterando essa dinâmica aí de valores, né? De preço, de competição e pressionando, né? O valor dos aluguéis, por exemplo. Então, para mim, isso é um dos efeitos mais negativos que a gente está vivenciando hoje, porque tá corroendo, né, o orçamento das famílias, não só nesses bairros, é um fator geral. Hoje tá difícil tu conseguir pagar um aluguel na periferia de Porto Alegre, nos bairros de classe média, e bom, nos bairros nobres aí o valor do preço dos aluguéis também tá cada vez maior. Então, uma tendência geral. Acho um dos efeitos mais negativos que a gente tá vivenciando hoje. E isso é uma parada que também tem um elemento antiético, né? Imoral para uma cidade como a nossa, porque ao mesmo tempo que tu tem mais de 120 mil imóveis que estão parados, nos últimos anos a gente registrou um crescimento gigantesco das famílias em situação de rua, das pessoas em situação de rua, né? E de quem acaba tendo que viver em condições de moradia que são inaceitáveis, né? Tem, às vezes, famílias que estão vivendo em casas que não tem sequer banheiro, né? Pessoas que estão realmente vivendo ali numa situação altamente degradante, né, em casas que não têm infraestrutura para estar recebendo ali 1, 2 famílias. Isso é uma situação que acontece na cidade de Porto Alegre, que ela é pouco visibilizada, pouco falada. Sim, né? E eu acho que, quero até saber a tua opinião, né, pós-enchente, isso se agravou muito, né? Se agravou, com certeza. Talvez o que poderia ter acontecido é de se colocar a luz sobre essas situações que já existem, e eu tenho a impressão que a gente, de uma forma geral, como cidade, né, quando eu falo a gente, tem meio que, pois é, sempre aconteceu, dado desculpas, né, ao invés de olhar para esse momento e aproveitar, de alguma forma, para mudar essa situação, né? Exatamente. Que piorou muito. E eu acho que aí a gente já falou e tem tudo a ver sobre quem manda na cidade hoje. É a população, é o mercado imobiliário, quem investe. Eu acho que a enchente dá bons exemplos para a gente refletir sobre essa questão, porque se a gente tem imóveis, prédios vazios, a enchente ela ofereceu uma oportunidade de a gente pensar como revitalizar esses espaços para garantir moradia a quem perdeu tudo. E nós não tivemos nenhuma iniciativa dos governos que caminhou nesse sentido, de olhar para prédios que poderiam ser rapidamente revitalizados e fazer esse movimento de reforma para garantir casa para quem ali estava vivendo uma situação dramática. Só existiram movimentos assim por movimentos sociais que se auto-organizaram, foram lá e ocuparam esses prédios. E até hoje tem gente que está vivendo dessa forma, né? Então tem o exemplo da ocupação do Arvoredo no centro histórico. Pegou um antigo hotel que estava ali abandonado, juntou famílias que tinham perdido suas moradias nas ilhas, no Sarandi, em outros bairros da Zona Norte. Elas ocuparam esse prédio, estão até hoje lá, e a partir daí se iniciou uma negociação entre o poder público, os antigos donos desse prédio, para que ele venha a ser revitalizado e as famílias tenham uma nova moradia. O prédio do INSS, ali na frente do mercado público, um prédio super privilegiado, né? Tem toda a vista para o Guaíba, tá no centro, ou seja, consegue ter um acesso ali aos serviços, né, de saúde, universidade, assistência, comércio. Estava abandonado. Aí o movimento dos trabalhadores sem teto ocupou o prédio e a partir daí se iniciou uma negociação também com o INSS, o governo federal, para que ele venha a ser reformado, que se transforme num ambiente de moradia. Digno, então, né? É a população tendo que se auto-organizar para achar soluções. Por quê? Se dependesse das grandes construtoras e do poder público, especialmente a Prefeitura de Porto Alegre, nada disso aconteceria, porque o interesse deles é estar incentivando essa atividade especulativa. E isso tem confluência direta com a política.
se a gente pegar os registros de boa parte dos vereadores e até mesmo do histórico de financiamento eleitoral do prefeito Sebastião Melo, a gente vai ver ali o sobrenome de donos das grandes construtoras que financiam a campanha deles. Botam dinheiro. Isso é permitido pela legislação, ok. Sim. Mas quando a gente vai ver a maneira como eles governam, é direcionando as ações do poder público para o interesse das grandes construtoras. Sim. Então, na verdade, o povo ele acaba sendo enganado. Porque ali na eleição, o prefeito, os vereadores vão lá e dizem: vote em mim porque eu vou te representar. Mas, na verdade, depois, quando ele está ali legislando, no caso de vereadores e deputados, ou governando, né, com a caneta na mão, como é o caso do prefeito, do governador, aí ele está respondendo aos interesses de quem tem mais poder e realmente botou ele lá, que são os donos das grandes construtoras. Claro. E aí, bom, nós estamos com a política como se ela fosse uma miragem. E isso vai gerando mais desilusão, vai revoltando as pessoas. E por isso que a gente precisa falar sobre isso, na verdade, desnudar essas relações que eles tentam esconder, né? Porque, enfim, aí a democracia ela não está existindo como deveria. Servindo ela está sendo o poder né? dos ricos, dos poderosos, se impondo sobre a vontade popular. E aí é uma inversão de valores, né? E por que tu acha que é tão difícil hoje a gente preservar patrimônios históricos, ambientais, culturais? É meio que esse link, assim, né, com tudo que tu estava falando. Eu acho que é uma capacidade, no caso de Porto Alegre, da prefeitura e da maioria dos vereadores, se desconectarem das demandas reais da cidade, vender falsas soluções para os problemas existentes e mentir, né? Construir uma narrativa que, enfim, ali está o progresso, que a gente vai medir o desenvolvimento da cidade pela altura dos prédios e não pela qualidade de vida das pessoas. Perfeito. Pela qualidade do ar que as pessoas estão respirando, pela capacidade da gente ter estruturas do Estado que protejam a população diante das enchentes, por exemplo. Né? Isso é um medidor, na minha opinião, da qualidade de vida no espaço urbano. E o que eles querem vender é justamente o contrário. Então, com essa relação que é promíscua, né? De, bom, grandes construtoras financiam os políticos, depois se aprovam as leis, bom, a maioria da população hoje, infelizmente, não acompanha a votação sobre o Plano Diretor Urbano e Ambiental de Porto Alegre. Claro. E aí, lá dentro da Câmara, tu tem uma correlação de forças, que acaba sendo jogo de cartas marcadas, né? E quando vê, as coisas só estão acontecendo. Né? Então, eu acho que se a população realmente se informar sobre o que está acontecendo, se o conteúdo dessas medidas chegar nas comunidades, nós vamos ver movimentos contrários, que é o que está acontecendo agora ali na Gonçalo de Carvalho. A gente está conseguindo apresentar para aquela comunidade e para toda a cidade as reais informações sobre o que é esse projeto, né, de construir uma torre na rua que é conhecida como a rua mais bonita do mundo. Perfeito, eu ia falar sobre isso, né? Para quem não é de Porto Alegre e não conhece, a Gonçalo de Carvalho foi eleita há mais de 10 anos, né? Foi um biólogo português, veio para cá, se apaixonou, tem as árvores centenárias lá e tudo mais. E ela foi eleita, porque a gente tem isso, né? O gaúcho, ele tem a tendência de tudo é o mais bonito, né? Exato. Mas nesse caso, a rua mais bonita do mundo não foi uma eleição nossa, né? Foi um biólogo, né? De Portugal e tudo mais. E a rua se tornou um patrimônio histórico, cultural, ambiental também da cidade. Isso. E gerou essa revolta porque também, além da questão estética, tem uma questão ambiental muito forte, principalmente no momento de crises climáticas e que a gente começa a falar muito sério sobre as ilhas de calor, né? Exatamente. Aquela rua poderia ser um modelo para o desenvolvimento da cidade, porque nós temos que avançar na arborização do espaço urbano. Porto Alegre já foi, né, a capital mais arborizada, obrigada, exatamente, arborizada do país. Já foi conhecida com esse título, né? Hoje não é mais, hoje é uma cidade que a própria prefeitura corta a árvore adoidado, como a gente viu, por exemplo, ali no Harmonia recentemente, né? Não faz poda das árvores, não tem um bom manejo, né? Do espaço urbano, né? Da arborização que já está dá uma impressão posicionado. até que
tá sendo sucateado de propósito para que depois se use a desculpa de não tem como manter, vamos cortar, né? Exato. Eu acho que o pessoal tem, principalmente quem vive ali na região, nessas regiões, né, que são afetadas assim, de novo, não só em Porto Alegre. E a questão da Gonçalo, recentemente a gente vive agora, tá gravando no ápice, né, do verão aqui, e que a Gonçalo, por ser esse túnel verde, né, acaba sendo um respiro e torna um lugar que, com a diferença ali das ilhas de concreto, que chega a 5 graus, né? Exato. E é uma questão de saúde pública também, né? Com Não certeza. só ambiental, assim. É uma situação de saúde e que mostra também a tamanha desigualdade que existe na cidade de Porto Alegre, porque aonde a gente tem as regiões menos arborizadas, nas periferias, isso é um dado também. E lá a gente acaba tendo uma intensificação dos problemas de saúde em meio às ondas de calor, a qualidade do ar que o povo respira, ela é inferior também. Que gera problemas de pulmonares, de saúde. Exato. Tá tudo muito interligado, Sim, né? depois vai bater aonde? Vai bater ali na unidade básica de saúde, né? Vai ampliar os problemas do SUS. Claro. E, de fato, a prefeitura hoje está na contramão, porque a tendência que se discute no mundo inteiro hoje, diante da crise climática, é lutar para ampliar os corredores verdes nas grandes metrópoles. Recentemente, a Prefeitura de Porto Alegre foi numa comitiva até Medellín, na Colômbia, que é uma cidade conhecida mundialmente por ter estimulado a criação dos corredores verdes, e dá para ver que a Prefeitura ela não aprendeu nada em Medellín, bem pelo contrário, só usou dinheiro público para ir até lá, e aqui está fazendo o movimento inverso, né? Nós temos um projeto, inclusive, apresentado pelo nosso mandato na Assembleia Legislativa, que tenta criar uma política de arborização estadual, para que a gente tenha mais corredores verdes, não só em Porto Alegre, mas no Rio Grande do Sul, porque isso é um problema do nosso estado. E o impacto ele está em todas essas questões, né? Na regulação do microclima, né? Nessas variações de temperatura que existem na cidade de Porto Alegre, na capacidade da gente ter mais espaços arborizados que auxiliam também na captura de CO2, né? Ou seja, na poluição atmosférica, que aqui se dá essencialmente, né, pelas atividades do transporte, né? Ou seja, pela poluição dos automóveis, né? Isso é o principal fator hoje aqui da cidade de Porto Alegre, então mais árvores ajudam nisso. A gente tem uma convivência diferente a partir daí entre a população, né, a estrutura urbana e a própria fauna. Ali na Gonçalo é uma cidade que é uma área da cidade que a gente tem registros de dezenas de aves que vão até ali, inclusive aves migratórias. Sabe? Olha a riqueza que é isso que a gente pode estar colocando em risco agora. Então, por mais que se fale, né, nessas torres, se não me engano, o plano diretor ali fala em prédios de até 12 metros, e o projeto é de se construir essas torres de 60. Por mais que se fale em manter ali as árvores, tem um impacto ambiental, principalmente nesses pássaros, né? Claro. De encontrar um paredão. Não, muda toda a característica da rua, né? Claro. E aí é o impacto ambiental, né, que a gente precisa discutir pela necessidade mesmo de ter mais ruas como aquela, né? Isso é uma questão. Deveria ser, como tu disse, um exemplo, né? Um exemplo a ser seguido, com certeza. Mas tem um impacto no patrimônio histórico e cultural também, porque ali a gente tem uma das edificações mais emblemáticas da cidade de Porto Alegre, né? Sim. Que era a antiga cervejaria Brahma, hoje o Shopping Total. Ali nós temos um bem tombado, certo? Que, enfim, remete à imigração alemã, remete a uma outra época do desenvolvimento econômico da nossa capital. Tem projetos muito legais, por exemplo, como o Circuito Operário, que é uma caminhada que é feita pela região do 4º Distrito, mostrando como a cidade era naquele período. Tu só consegue ter uma capacidade de preservar a história, a memória da cidade de Porto Alegre, se tu preserva o patrimônio. Sim. E aí é uma contradição, né? Porque os mesmos que incentivam esse tipo de negócio, né, que acaba destruindo o patrimônio histórico e cultural da nossa cidade, são aqueles que, compram uma passagem e vão para a Europa, viajam
pela França, pelo Reino Unido, pela Espanha, e postam fotos assim, mostrando os prédios como é históricos. bonito. Os prédios históricos Sim. do século XVII, XVIII, olha só que legal, mas aqui na cidade de Porto Alegre não interessa a eles preservar isso. Sim. Bem pelo contrário. Isso eu acho que é legal que tu falou, assim, porque tem essa questão de, o progresso precisa, né, de prédios novos, da verticalização, de prédios muito altos. E por que acontece isso, né? Quando a gente vê grandes cidades do mundo, Paris, Londres, Nova York, enfim, tem essa preservação, cidades de um progresso incrível, mas que se teve essa preservação, né? É muito contraditório, eu acho que é exatamente o que tu falou, né? Aqui a gente não cuida, a gente viaja e acha tão legal, né? Exatamente. Tem uma coisa da síndrome do vira-lata caramelo, né? É que a verdade é que, em termos de planejamento urbano e ambiental, o desenvolvimento da nossa cidade ele foi acontecendo de maneira altamente desorganizada. Uhum. Só foi organizado para um segmento, historicamente, que é a elite branca da nossa capital, os donos de grande construtora, porque para eles, promover mudanças muito radicais que vão gerar situações muito ruins para um segmento da população, como foi o caso que eu citei aqui, da comunidade negra que vivia na colônia africana e que foi removida para áreas extremas da cidade, onde não tinha nenhuma infraestrutura. Isso gerou vários déficits para essa comunidade, né? Não só de poder acessar serviços fundamentais, mas de poder ter progresso educacional, econômico, porque o lugar que tu mora, ele influencia diretamente na tua capacidade de interagir com a cidade como um todo e de se desenvolver também humana, profissionalmente, certo? Então, para os donos das grandes construtoras, sempre teve ok, porque essa falta de organização no planejamento urbano favorece eles. Eles estão sempre ganhando, certo? Agora, a cidade como um todo, na minha opinião, perde. Então, a gente nunca teve um apego, né, por fazer uma organização real mesmo, né, desses critérios. Quando começou a ter, na verdade, né, que foi ali com a redemocratização, né, que começa a se intensificar, a necessidade de um planejamento de plano diretor. Ok, isso é muito importante, porque faz a população participar, aí você cria um conselho do plano diretor, você começa a discutir com os bairros, com as comunidades, o que é mais interessante, define esses critérios, né? O que é qualidade de vida, né? Então, tem que ter ali o critério de preservação ambiental, tu tem que ter um índice sempre que vai avaliar, né, se essa construção ela não vai ser danosa para a qualidade de vida na perspectiva de saúde pública, que são esses elementos que a gente estava falando. Claro. O impacto de vizinhança, né, no sentido de analisar fluxo de trânsito, né, a segurança das vias. Sim. Tudo isso deveria ser discutido num plano diretor. E a gente tem um momento muito pequeno da história da nossa cidade em que isso realmente foi feito com participação popular e de forma democrática. Sim. Aí, nos últimos anos, já se abandonou esses mecanismos para pensar o planejamento urbano. O que a Prefeitura de Porto Alegre fez recentemente é uma expressão disso. A gente tem um plano diretor que está há 6 anos atrasado. Aí teve a pandemia, né? Foi a justificativa utilizada. Só que durante a pandemia, o que o prefeito Sebastião Melo fez? Ele começou a fatiar o planejamento da cidade. Então, não podemos aprovar o plano diretor por causa da pandemia. Então, ele criou um plano diretor específico para o centro histórico, onde a grande proposta era aumentar, né, o limite de altura dos prédios. Aí a gente chega em absurdos como aquele, né, do prédio ali entre a Duque de Caxias e a Demétrio Ribeiro, isso, né? Isso. A Fernando Machado, né? Exato. Que ia ser uma torre gigantesca. 44 andares, né? 44 andares. Principalmente numa área que é um patrimônio histórico, né? Porque a gente tem o museu, a gente tem o Palácio Piratini, a gente tem a catedral. Exatamente. Né? Ele faria, inclusive, sombra, né? A praticamente todos esses prédios, né? Isso, aí a pessoa pode falar, mas é só uma sombrinha. Não. Para a preservação de um prédio histórico, isso faz diferença, né? Faz muita diferença. Claro. Né? E aí, essa foi a grande questão do plano diretor do Centro Histórico que o Melo aprovou. Liberar altura e também, enfim, estimular aquela reforma horrível que eles fizeram ali, né? Nas ruas principais do Centro Histórico. Tá, assim, tá
tá um cinza, né? A gente anda pelo centro, a gente só vê isso. Exatamente. Né? Uma reforma de mau gosto. E aí eles separaram também um plano diretor específico para o 4º distrito, que é onde eles estão tentando se apoiar, por exemplo, para fazer essa obra ali na Gonçalo, e lançaram a operação consorciada urbana para a Avenida Ipiranga, que também é uma ideia esdrúxula, na minha opinião, que é liberar o índice construtivo de toda a extensão da Ipiranga para, a partir daí, atrair recursos que vão viabilizar a limpeza do dilúvio, né? Ou seja, despoluir o arroio dilúvio. Assim, uma ideia extremamente duvidosa também, né? Porque a tendência é que esse aumento de construções ele gere mais pressão sobre a poluição hoje do arroio dilúvio e não o contrário, né? Então, não é verificado cientificamente o que eles estão propondo.